Irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse uma certa vez: eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é somente isso, e a tenham com abundância. Ele veio, então nós temos. Se Ele diz que veio para que nós tenhamos essa vida, e Ele veio, isso significa que nós temos essa vida dentro de nós. Ter é bom, amados, mas experimentar é melhor. Ter foi obra dele, graça pura, que nos fez nascer de novo e colocou dentro de nós todas as coisas que nós precisamos. Agora, experimentar continua sendo obra de Deus, através da graça e do Espírito Santo em nós, para que nós entremos na experiência dessas coisas. Ter é bom, mas experimentar é que é a questão. Existem momentos, amados, na nossa vida, circunstâncias, que a boa vontade de Deus, ela é suficiente para nos manter de pé. Lembra lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável, mas ela é perfeita. Isso fala de uma progressão onde essa vida abundante vai nos inundando a dimensão do nosso ser. Tem áreas, tem situações que nós passamos que só pelo fato de você ser nascido de novo, ser um filho de Deus, ter o seu espírito vivo, já é suficiente para você prevalecer sobre aquilo. Essa é a boa vontade, amados. Na pior das hipóteses, olhando de maneira natural, se você morrer antes da hora aqui, seu espírito está salvo. Você tombou aqui, você vai estar eternamente com o seu Pai. Essa é a boa vontade. Mas tem situações, queridos, que nós precisamos evoluir para que nós comecemos a usufruir da agradável vontade. É aqui que começa a experiência real das coisas. É quando aquilo que está no nosso espírito agora começa a conquistar a nossa alma. A boca muda. A crença muda. O Espírito Santo começa a te alinhar para concordar com aquilo que Deus diz. E começa a colocar dentro de você um alarme santo que te alerta quando aquela palavra é um engano, ou por estar fora da aliança, ou por estar fora do tempo, ou por estar colocando você para produzir. As coisas começam a ficar agradáveis aqui. A vida começa a entrar numa nova dimensão aqui. Mas diz a palavra que existe uma perfeita vontade. Aqui que é o nosso alvo, meu irmão. É quando o espírito, alma e corpo se alinham plenamente. O Cristo que habita no teu espírito agora conquistou a sua mente, a sua alma. A mente de Cristo agora governa você, não mais a mente de Adão, do homem caído. E agora Cristo começa a viver aqui. Isso é perfeito.
Tem situações que nós vamos passar, talvez na vida, que se nós não estivermos nessa perfeita vontade, nós não vamos prevalecer. E Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que ele diz lá em Romanos: transformai-vos nesse relacionamento com o Espírito Santo, para que ele gere essa perfeição progressiva na sua vida. É um processo. E o que define, qual que é o termômetro para eu saber se eu estou na boa, na agradável ou na perfeita? O que vai aumentando, amados, à medida que essas coisas vão se amadurecendo em nós? A palavra-chave chamada amor. Amor ágape. Irmãos, o amor de Deus que nos alcançou, que agora nós somos chamados para permitir que nos inunde cada vez mais, até a perfeita vontade, para que outros sejam alcançados, ele é inversamente proporcional ao ego que ainda nos governa no velho homem. Quanto mais nós mortificamos o velho homem na nossa crença, mais Cristo vem a governar aqui e mais ágape vai fluir daqui. Por isso que é necessário esse processo de mortificação. A vida perfeita, a vida onde a glória de Deus tem um peso diferente, amados, pleno, ela é depois da cruz, quando não é mais nós que vivemos de verdade, agora é Cristo funcionando aqui. Isso não é um esforço, nem tente fazer isso, é uma obra do Espírito em nós e através de nós. É nesse lugar onde nós somos imparáveis. O centro da vontade de Deus, ele é perfeito, ele é o alvo, é ali aonde a mente de Cristo, que agora te governa, está no pleno controle da sua vida, das suas circunstâncias. A glória de Deus sustenta tudo que você tem, que você é e que você faz. Uma vez que Satanás não conseguiu te impedir de nascer de novo, primeiro estágio, que não é tão difícil, amados, não precisa muito, não precisa de muito para atrair alguém que é morto. Quem é morto no espírito se inclina para o mundo, porque ele não tem outra fonte. Então Satanás, ele opera aqui nos filhos da desobediência, conforme diz a palavra, para mantê-los presos, separados. Mas uma vez que o Espírito da Graça, através da igreja, alcançou essa pessoa, nos alcançou um dia, diz a palavra de Deus que nós nunca mais podemos ser tirados da mão de Jesus. Só que agora nós entramos num lugar que para Satanás é um problema. Porque nós temos agora um Espírito Santo em nós, que se nós formos instruídos na simplicidade dessa vida no Espírito, ele vai nos levar a essa perfeita vontade, e nós vamos ser extremamente frutíferos. Almas, é o coração do nosso Pai. E aqui ele cria, o diabo, inúmeros recursos, através de uma religiosidade falsa, uma aparência de Deus, mas não passa do homem tentando fazer algo. Satanás, ele é o mesmo, amados, guardem isso, ele é burro, ele funciona do mesmo jeito desde a queda. Quando Abraão recebeu de Deus uma vitória, Abraão não conquistou a vitória, ele recebeu de Deus uma vitória que era naturalmente impossível. Ele entendeu, ele reconheceu, e um sacerdote que tipifica Cristo veio ter comunhão com ele, deu sangue, pão, tipificando a ceia, porque
porque Abraão estava começando a funcionar para valer esse propósito. Satanás vem logo em seguida ali para interceptar Abraão. Abraão, fica com as coisas, só me dá as almas. É assim que Satanás tenta hoje nos distrair. Mas é impossível ele distrair quem está inclinando-se para um relacionamento com o Espírito Santo. Nosso único foco é esse, meu querido. Não deixarmos de nos relacionar na prática com esse Espírito de Deus que habita em nós hoje, todos os dias. Satanás dá coisas em troca de almas, porque se ele nos tornar infrutíferos, para ele é um grande negócio. O Espírito Santo dá Cristo. Cristo vivendo, aonde você passar, a unção do Espírito vai arrancar as pessoas do inferno. E tudo que você precisa vai te seguir. Percebe a diferença? Não é que andar com Deus é andar na miséria. Andar com Deus tem um foco correto. Todas as coisas devem nos alcançar, nos perseguir, segundo a palavra. Isso é andar em amor. Amor é a porta de entrada de uma vida plenamente abençoada, meu querido. Você pode dizer: eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo. Isso é uma verdade consumada dentro de você. Só que existe uma diferença entre você ter sido abençoado e você caminhar, experimentar diariamente o que é ser alguém abençoado. É para isso que o Espírito Santo te foi dado. É para isso que nós estamos aqui, aprendendo dia após dia a nos relacionar com Ele, para que esse amor, que não é um esforço, não é sentimento, comece a funcionar em nós e essa vida plenamente abundante aconteça. Amém? Vamos ouvir a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração humano, são as coisas que Deus tem prontas para todos. Está escrito aí? Não, para aqueles que o amam. As coisas que olhos não viram, ouvido não ouviram, nem subiu no coração humano, Deus já tem tudo preparado para aqueles que amam a Deus. Guarda uma coisa no seu coração, meu irmão. Somente a sua nova natureza tem a capacidade de amar a Deus. O nosso velho homem, que vê, ouve e até tem um planejamento que sobe ao coração, por mais que ele tente fazer, servir, andar nesse lugar, isso é falso. Isso tem que ser mortificado. Quem ama a Deus é a nossa nova natureza, aquilo que Jesus nos deu no Espírito. Conforme isso vai crescendo em nós, nós vamos crescendo em amor. A palavra não está separando pessoas, não está fazendo uma distinção entre um irmão e outro irmão. A palavra está separando dentro de você aquilo que é e aquilo que não é. O olho vê, o ouvido ouve, naturalmente dizendo. O homem até consegue planejar, então ainda não é a glória de Deus em plenitude. Mas é para aqueles que o amam. Essa é a perfeição. E aí o apóstolo continua, verso 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito todas essas coisas que estão prontas, porque o Espírito penetra
todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Verso 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. De novo, ele está fazendo uma divisão dentro de nós. Dentro de nós hoje, meus queridos, existem, tentando conquistar nossa alma, uma mentalidade caída do velho homem, e a mente de Cristo que está no nosso espírito. O homem natural não consegue entender no sentido de caminhar em amor. Como que eu vou acreditar que não é a agenda de Deus que vai ser colocada, encaixada agora na minha agenda? Isso o homem natural faz, isso a religião também faz. Como que o homem natural vai entender agora que é a agenda de Deus que vai me governar, e talvez aquilo que sobrar é o que eu posso encaixar daquilo que é meu? As prioridades são invertidas, meus queridos. Só que se a gente tentar viver isso por esforço, nós vamos quebrar a cara. Nós precisamos receber graça do Espírito. Buscai, pois, em primeiro lugar o reinar de Deus, diz a palavra de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas, dadas gratuitamente. Na prática, o homem natural, ele vai buscar se prover das coisas que todos nós precisamos, Deus sabe disso, para depois, agora eu vou frequentar uma comunidade cristã, porque eu sou evangélico, então agora eu vou servir a Deus com o que sobra do meu tempo, dos meus recursos, do meu coração. E não importa aqui, meu querido, se é muito ou se é pouco, numa medida humana. Deus não olha a quantia, seja tempo, seja dinheiro, seja inclinação do coração. Deus olha de onde que veio isso. Para uns, R$100 é muita coisa, para outros é lixo, para uns R$100.000 é um dinheirão, para muitos no mundo não é nada. Só que a gente ainda nossa, R$100.000, Deus não. De onde que veio isso? Então o homem natural não consegue caminhar aqui, por isso que nós somos chamados para, nesse relacionamento, sermos aperfeiçoados, porque essas coisas, amados, são discernidas espiritualmente. É impossível buscar esse reinar. E o que é o reinar de Deus? O que Deus está fazendo hoje? O Espírito Santo está nos lembrando aqui, para quem não ouviu, para algum irmão que eventualmente esteja online, ou essa mensagem que vai ficar no YouTube. O reinar de Deus hoje é a igreja sendo preparada, equipada pelo Espírito Santo para salvação de almas, para desfazer as obras do diabo onde quer que ela passe, mas no poder de Deus, para que quando alguém olhe e diga assim: meu Deus, o que é isso?
E aí a gente entregue Cristo na unção do Espírito Santo. E aquela pessoa agora seja parte disso que hoje nos governa. Isso é o reinar de Deus. O homem natural busca as coisas. Jesus um dia disse assim: se vocês que são maus, no sentido de caídos, naquele contexto ainda, ele estava falando com pessoas que não haviam ainda nascido de novo, estavam nos evangelhos, o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Então, mal para Jesus não é a obra em si, a aparência. Mal para Jesus é onde nasceu. Se nasceu na carne, meu querido, pode ser caridade, é mal. Não que fazer a caridade é errado, mas tem que nascer no Espírito, com o propósito do amor de Deus funcionar ali. Se vocês que são maus, ou seja, ainda são mortos espiritualmente, não tem como ter o amor de Deus em vocês, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Não, você pode pegar o maior crápula do planeta Terra hoje vivo. Quando o assunto é a família dele, ele sabe dar coisas boas. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? Coisas? Não, o Espírito Santo para aqueles a quem ele pedir. O mundo dá coisas, e essas coisas que o mundo dá, coloca sobre nós a responsabilidade em sustentar, em manter, em proteger, em guardar. Esse é o mundo. Deus não. Deus nos deu o Espírito Santo, para que à medida que esse relacionamento vá crescendo, a gente vá sendo discipulado em andar pela fé, as coisas de Deus que sustentam agora a nossa vida, frutifiquem aqui. Aqui, irmãos, as coisas não são dadas, perseguidas. Aqui, as coisas são acrescentadas. Nós somos ímãs das bênçãos. Não está sobre mim mais o encargo, o peso de sustentar uma vida até o fim. Eu simplesmente entrei na vida no Espírito. Eu vivo por fé. E Ele que está me capacitando, me levando a essas profundezas de Deus. E se eu for tentar racionalizar, não faz nem sentido. Então você está em Deus. A pessoa vai olhar e vai dizer: não fecha. Então o mundo dá coisas, Deus deu o Espírito Santo, e com isso tudo aquilo que a gente precisa vai nos seguir, à medida que esse amor vai aumentando. A perfeição, verso 15. Mas o homem que é espiritual, ou seja, a nova natureza que está dentro de você já, discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se atente aqui, meu irmão, não é teremos, temos a mente de Cristo. Mesma coisa, nós temos a vida abundante, nós somos abençoados. Aonde que está isso? No Espírito. Eu tenho a mente de Cristo hoje. Se você nasceu de novo, se um dia você entregou a vida para Jesus, e isso aconteceu genuinamente, irmãos, vocês têm a mente de Cristo em vocês. A questão é, eu posso ter algo e não usar. Eu posso ter a mente de Cristo disponível no meu espírito, mas por não me relacionar agora com o Espírito Santo que habita em mim, para que a mente de Adão seja desconstruída em mim, para que a mente de Cristo agora venha me governar, e as coisas de Deus comecem a acontecer, nada vai mudar. A mente de Adão e a mente de Cristo não habitam no mesmo lugar. Para a mente de Cristo governar o nosso ser, a mente de Adão vai ter que ser mortificada.
A mente de Cristo, meu irmão, só funciona sobre um trilho chamado amor. A mente de Adão funciona sobre um outro trilho chamado ego. Irmãos, todos nós temos necessidades, sonhos, projetos. É o eu. Só que, acredite, você não dá conta de produzir isso, de sustentar até o fim. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Quando esse ego é mortificado e agora Cristo começa a habitar aqui, aí você vai começar a experimentar a perfeição do amor. E aqui nós precisamos mais uma vez lembrar os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado aqui, vez após vez. Amor não é sentimento. Olha que interessante, o nosso velho homem, a velha natureza, ela ama também, irmão. Um sentimento. Um pai que é morto espiritualmente, ele tem uma família, é lógico que existem exceções, mas ele ama os filhos. Tenta pôr a mão no filho de alguém para você ver. Ele pode ser um bom pai. Você já viu esses casos onde alguém faz uma atrocidade com uma criança? O pai, ele é inflado de uma ira, de um amor tão sentimental, que ele nem espera a justiça dos homens, ele vai lá, intercepta e faz a justiça com as próprias mãos. Isso é amor, só que é um amor de alma, é um amor de sentimento, é um amor de querer bem. Isso é ego. Não é esse amor que a mente de Cristo opera. A mente de Cristo opera, funciona sobre o amor ágape. O que é ágape? É eu dar Cristo para as pessoas. É eu funcionar na unção do Espírito Santo, à medida que as coisas vão acontecendo, que eu vou sendo aperfeiçoado, as pessoas vão vendo em mim o Léo, não, Cristo. Tire os olhos de quem quer que seja, meu irmão. Encontre Cristo na vida das pessoas. Eu não salvo ninguém, Cristo salva. Eu não prospero ninguém, Cristo prospera. Então, amor ágape é salvação, propósito. Olha a diferença. Um exemplo que eu costumo usar aqui, mas é muito simples para ficar fácil de entender. Uma mãe que tem um filho, que um dia nasce de novo, e o Espírito Santo revela para ele que em ágape, ele vai ser um missionário num país perseguido. Se foi do Espírito, meu irmão, aquela pessoa não quer estar em outro lugar. Quando a luz do chamado brilha, meu irmão, nada mais tem sentido. Só que isso é obra do Espírito. Mamãe, estou indo para aquele país pregar o Evangelho. E a mãe sabe que se ele for pego lá, o amor de alma da velha natureza da mãe, fica feliz com isso? Não. Que mãe que quer entregar o filho para ser martirizado, talvez, em nome do Senhor? Mas o amor ágape, se for revelado para essa mãe também, ela vai entender, nas mãos do Senhor, o meu filho está plenamente seguro. Então, se foi do Espírito Santo, vai na paz. Isso é um exemplo extremo, meu irmão, mas só para a gente entender que amor não é sentimento. Amor não dá para as pessoas soluções terrenas. Amor não entrega para o homem caído resposta em outro homem caído, ou em qualquer coisa que um homem caído faz. Amor ágape, não importa o que está acontecendo na sua vida, meu querido, a resposta é Cristo, é a palavra, só precisa de revelação. Enquanto você não tem essa revelação, você quer Cristo? Quero. Então vou pegar na sua mãozinha, se eu conseguir ser usado pelo Espírito Santo, eu vou te discipular,
nós vamos ter comunhão, eu vou te ensinar a encontrar em mim um bom líder? Não, eu vou te ensinar a encontrar no pastor chamado Espírito Santo, o verdadeiro líder. Quando isso se completa, meu irmão, acabou. O mundo dá soluções, coisas, o Espírito Santo dá Cristo, palavra. Uma vez que isso foi firmado dentro de você, acabou. Nunca mais o mundo te governa. Isso é ágape. Aquilo que eu estou vivendo, fazendo, agora não tem mais como propósito o mundo. Tem como propósito o reinar. E aqui nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Isso aqui é tão simples, talvez, mas algumas pessoas têm uma dificuldade aqui. Então eu não vou mais ser o que eu sou, profissionalmente dizendo. Então eu não vou mais fazer o que eu faço. Então eu não vou mais ter os sonhos que eu tenho. Não, meu querido, significa simplesmente que tudo isso que você está fazendo vai ganhar um novo sentido. Antes, o propósito de você trabalhar era você perseguir a provisão para os seus projetos, para os seus sonhos, para a sua vida. Agora não mais. À medida que a ágape vai crescendo em você, você se desliga dessa doença de perseguir as coisas e começa a funcionar a unção de Deus aonde quer que você esteja hoje. Atento ao Espírito Santo. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui, nessa faculdade, nesse trabalho, naquela quitanda, naquela padaria, nessa viagem, não importa onde você está. Se o Senhor quiser me usar para arrancar alguém do inferno, ou se o Senhor quiser me usar para edificar alguém ainda mais em Cristo, eis-me aqui. Leve. Isso é ágape agora governando o seu trabalho, sua família, seus projetos, seus sonhos. Isso é amor de Deus. Esse é o amor que é o vínculo da perfeição. Esse é o modo como Cristo funcionava. É o modo como nós somos chamados para funcionar. Encontra nos evangelhos Jesus Cristo preocupado, se movendo em direção a comprar pão para Ele mesmo. Encontra Jesus Cristo nos evangelhos preocupado em como que Ele vai bancar aquela jornada daquela cidade para aquela outra cidade que Ele precisa ir. Porque tinha um chamado para correr. Encontra Jesus Cristo preocupado quando Ele foi confrontado para pagar impostos. Irmãos, as coisas vinham na mão dele, através de pessoas que Deus usava, através de maneiras sobrenaturais na boca do peixe, não importa, mas o fato é, quando Cristo começar a viver através de nós cada vez mais, tudo aquilo que a gente precisa vai começar a vir na nossa mão. E se o Espírito Santo quiser te mudar de lugar, quiser te mudar de profissão, quiser te parar, te separar, aí é com Ele. Nenhum homem tem a capacidade de te revelar isso, é só o Espírito Santo. O fato é, quando Ele fala, você não quer outro lugar. Isso é amor. Amor de Deus salva. Amor do mundo, às vezes, só atrasa as pessoas a permanecer na incredulidade. Abra comigo, por favor, um pouquinho à frente aí, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Capítulo 13 de 1 Coríntios é o mapa disso que a gente está falando aqui hoje. Verso 4 diz assim: o amor, esse amor de Deus, ágape. Irmãos, todas as vezes que amor aparecer nesse capítulo aqui, é ágape. Não é sentimento, não é alma, é o amor do Espírito, amém? O amor, ágape, ele é paciente, ele é benigno. O amor ágape não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Olha que interessante essa expressão aqui. Não se enche de soberba. O que é uma pessoa soberba? Uma pessoa que resolve as coisas através da sua capacidade humana. Ponto. O que é um soberbo para Deus? É alguém que tem a vida abundante dentro de si, porque um dia recebeu pela graça a salvação, e está ainda, ou por não ser instruído, ou por ainda ser cabeça dura, tentando resolver a vida de maneira natural. Isso é um soberbo. O Espírito Santo vai conduzir essa pessoa no amor para destruí-la, não, para levar ela para vida abundante. Isso é fato. Mas o amor não se soberbece, ou seja, ele não se enche de métodos, de estratégias. Por quê? Porque não interessa o que eu precise aqui, onde eu vou estar amanhã, vai me alcançar. Porque eu estou focado naquilo que Deus quer fazer através de mim. Ponto. Verso 5: não se porta com indecência. E aqui ele começa a apertar o parafuso. O amor ágape não busca os seus interesses. Vamos fazer uma análise aqui, irmãos, rapidinho. A gente precisa ser fiel àquilo que o Espírito Santo um dia startou no nosso coração, mesmo apesar de toda a distância, talvez, daquilo que é entregue hoje para as pessoas. A Bíblia diz que o amor ágape, aquilo que a mente de Cristo opera em nós, não busca os próprios interesses. Não confunda não buscar os próprios interesses com ter uma vida completamente anulada na miséria. Quando eu busco os meus interesses, quando eu estou focado em resolver a minha vida, em planejar, em construir, em edificar, a minha soberba, isso só revela ainda que eu não confio na palavra de Deus, que é a verdade, que me diz que tudo está feito, e que se eu unir o meu coração ao coração dele, por ação do Espírito, essas coisas vão me alcançar. Eu não estou na fé ainda. Então o amor ágape, ele não busca os interesses, não é porque ele não tem necessidades, todos nós temos. O amor ágape, a hora que vem reinar na nossa vida aqui, ele não busca mais os próprios interesses, porque ele sabe que todos os interesses deles já estão resolvidos no Espírito. Ele até se alegra diante de alguma aparente oportunidade ou circunstância, em saber, o que será que o Senhor vai fazer aqui? Eu tenho um chamado para cumprir, eu tenho uma palavra que Deus me deu, que me governa hoje, que tem a ver com o reinar dele, na minha vida, na minha família, na minha saúde. Só que eu estou com essa situação aqui, Deus está falando para fazer nada, não faço nada, e só assisto. Como será que vai ser? Isso nos enche de uma expectativa santa, meu querido, da glória que vai nos seguir sempre. Então não buscar os próprios interesses, foi o que eu falei de Jesus. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, a gente já ouve falar muito, né? Acha nos evangelhos ele fazendo uma cadeira, meu querido, uma mesa, porque José era carpinteiro, e ele era filho de José, e nas gerações daquela época, as coisas eram passadas de pai para filho, aí entende-se, cria-se coisas lindas, emotivas, mas que na prática não é nada. Acha um versículo que diz que Jesus fez um móvel para vender, porque ele precisava da provisão para comprar comida. Você não vai encontrar. Ele é o carpinteiro de Nazaré, porque ele pega aquilo que é madeira, natureza humana, e dá propósito eterno para você. Esse é o carpinteiro que nos governa. O amor ágape, verso 6, não folga com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Atenção aqui agora, irmãos, verso 9. Porque agora, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Todos nós estamos num processo de santificação. Tem partes que nós já estamos experimentando, porque Jesus, a mente de Cristo, por ação dessa intimidade com o Espírito, nessa vida de edificação, que a gente vai martelar aqui até o fim, senão isso não é possível. Agora eu estou entrando na experiência de algumas coisas reais de Deus. Eu estou vendo a glória de Deus agora inundar a minha vida nessa área. Só que tem outras partes que eu ainda estou profetizando, que eu estou me edificando, eu estou aprendendo a concordar com Deus. Então é um processo, meu querido, faz parte. Verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. De novo, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aqui você tem duas escolhas. Quando Jesus voltar a segunda vez, toda parte da sua alma que não foi santificada, ou seja, tudo aquilo que ainda não foi renovado nesse relacionamento de fé com o Espírito Santo, vai ser feito. Consequentemente, toda a sua realidade, todo o seu corpo físico, que ainda não recebeu da mente de Cristo, e está já experimentando o céu na terra, também vai ser glorificado instantaneamente. Isso vai ser literal. Quando Jesus voltar, o Espírito está pronto desde já. Obra de Jesus. A nossa mente, as nossas crenças, a nossa alma, depende de eu e de você em entregar para o Espírito Santo aquilo que ele precisa para sará-la. Mortificar o velho homem para que Cristo funcione ali e transborde a nossa realidade. Irmão, a área da sua vida que você está andando por fé, na perfeição da glória de Deus, quando Jesus voltar, ele vai olhar e vai dizer assim, ó, isso aqui não tem o que fazer. Nessa área aí, você não esperou eu voltar, você começou a viver o céu na terra desde já. Então nós temos duas escolhas: viver aqui, sendo príncipes, reis e sacerdotes, ainda como o mundo vive. Isso faz de nós pessoas não salvas? Não, isso faz de nós alguém muito abaixo daquilo que Deus deseja fazer. Quando Jesus voltar, a minha alma vai ser completamente santificada pelo poder da graça de Deus, e o meu corpo, diz a palavra, vai ser revestido da perfeição, da incorruptibilidade. Assim, pronto, a obra está pronta. Mas, para nós hoje, de vida de fé, existe a possibilidade e o privilégio de andarmos nessa perfeição desde já. Existe a possibilidade de Jesus voltar nessa área da sua vida e manifestar a vida ressurreta na sua saúde agora. Se o amor ágape que está no seu espírito governar a sua alma e inundar o seu ser na dimensão natural das coisas, é como se Jesus Cristo já estivesse voltado hoje nessa área da sua vida, e a glória de Deus já tem peso ali. É o homem perfeito que habita dentro de você, funcionando agora através de você, por ação da graça de Deus, irmãos, não é mérito, amém? Verso 11, quando eu era menino, para encerrar, quando eu era um bebê, quando eu era só alguém que nasceu de novo, mas não importa a razão, eu nunca me relacionei de uma maneira prática, simples
e verdadeira, segundo a palavra, com o Deus que habita em mim, para dar para Ele a oportunidade de Ele me levar à experiência da vida abundante. Então eu sou um menino porque eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, só que eu ainda não fui aperfeiçoado. Um bebê já é filho, ele só não governa nada do pai. Então quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era um bebê, eu pensava, falava e sentia como bebê, mas à medida que o Espírito Santo foi me renovando, conquistando o meu novo homem agora para reinar aqui, agora eu passei a falar, a sentir e a pensar como alguém maduro. Cristo, perfeição. Agora para mim é uma coisa impensável, inimaginável, amados, voltar a correr atrás daquilo que agora me segue. Voltar a me ocupar com aquilo que agora mana da minha vida. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu venho em todos os cultos? Também não. Porque eu sou evangélico? Muito menos. Por quê? Não, porque o Espírito Santo conseguiu te santificar. E agora você é Cristo no Espírito, obra dele. Agora você pensa como Cristo na sua alma, obra da graça de Deus também, mediante a nossa sujeição. E com uma simples consequência, Cristo vem reinar aqui. É aqui que está a vida abundante que Jesus disse lá em João 10. A experiência. Eu tenho essa vida, mas agora eu experimento. Abundante é algo que transborda. Abundante é algo que dá para você e para todos quantos o Senhor vai colocar no seu caminho, não importa em qual área. Cristo, irmãos, Cristo, 5 pães e 2 peixes, oh Pai, graças eu te dou, porque essa multidão que está faminta vai se saciar agora, e começou. Diz a Bíblia que os homens comiam o quanto eles queriam. Não é, repartir não. Quanto você quer comer? 10 pão e 2 peixes? Tó. Esse é um Deus abundante, extravagante, mas é no amor. Para atrair as pessoas para o lugar de salvação, de reino de Deus. Então quando eu era menino, eu falava, sentia, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, aonde o Espírito Santo já conseguiu me santificar, eu parei com as coisas de menino. Verso 12, porque agora, nesse tempo, algumas coisas nós vemos como um espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como também já sou conhecido. Esse processo, meu irmão, algumas coisas ainda não estão claras para nós. Eu não me condeno com isso. Eu simplesmente continuo me edificando. Continuo passando tempo com a palavra, orando no Espírito. Eu continuo me renovando por ação dele em mim. Esses enigmas, eles vão ficando mais claros, até o ponto que você enxerga como Deus te enxerga. Acabou. Quando você se vê como Deus te vê, as coisas acontecem. Que você pensa, fala e sente o que Deus pensa, fala e sente sobre você. E aqui agora se estabelece. Mas é um processo. Amém? Então eu conhecerei como eu sou conhecido. Atenção aqui.
A hora que você chega aqui, meu irmão, em qualquer área da sua vida, onde ágape é o foco, onde o Cristo que habita dentro de você, ganhou você, e agora ele veio se manifestar aqui, a gente vai se assombrar um pouco no início, porque a glória de Deus, amados, ela tem um peso. Guardem isso para hoje também. O homem natural não produz aquilo que Deus já fez. Se aquilo que eu tenho, faço ou gerencio, se eu olho para o homem natural e mediante o esforço dele, ele também tem, faz, gerencia, Deus ainda não está governando a minha vida como ele gostaria. Porque aquilo que o homem natural faz, conquista, se esforça, se mata e gerencia, a hora que um outro homem natural olha e vê, fala assim, eu vou me matar, vou me esforçar para conquistar, para gerenciar, para que eu também tenha. Agora, aquilo que um homem espiritual, portador da glória manifesta, tem de Deus, a hora que o morto vê, ele fala, eu quero esse Deus. Essa é a diferença. Então quando você chega aqui, uau! Esse é o casamento, segundo a palavra que Deus pagou naquela cruz pela morte de Jesus para que eu experimentasse. Agora eu estou conhecendo, eu estou experimentando. Deus vai falar assim, eu já sabia. Você não via ainda como eu te vejo. Mas agora meu Espírito Santo conseguiu encontrar em você liberdade para te trazer aqui. Meu Deus, essa é a saúde de Deus, aonde qualquer engano que vem, amados, não permanece. A glória de Deus expulsa, o perfeito amor lança fora qualquer coisa que se levante. A gente vai se assombrar. Uau! Deus fala assim, eu já te vi aí, filho. Então agora nós estamos conhecendo em parte, mas à medida que esses ciclos vão se fechando, nós vamos experimentar aquilo que Deus sempre soube a nosso respeito, porque Deus nos vê em Jesus Cristo. A gente se espanta com as coisas acontecendo no começo, mas Deus já sabia, não tem surpresa para Ele. Verso 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, fé, esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Ágape. O Espírito Santo ele está aqui nessa manhã, mais uma vez, irmãos, para esse novo ano, nos fortificando naquilo que é o alvo do Evangelho. A vida que o Evangelho nos propõe, ela é uma vida após a cruz, aonde o velho homem não passa. A vida abundante, ela é uma vida onde o nosso ego foi desconstruído e Cristo agora nos encheu de verdade. Ágape funciona aqui. E aqui eu queria lembrar os irmãos, todas as vezes, irmãos, que vocês forem orar, pedir algo para Deus, coloque o ágape como centro. E você vai começar a experimentar coisas que nós temos vivido já há algum tempo aqui. Na prática, o que é isso, Léo? O velho homem, quando ele está numa situação de escassez, de falta, de fome, ele quer que aquilo seja suprido. Para quê? Porque não é gostoso passar falta. Ou alguém que é sadomasoquista. Ou alguém que acredita num Deus que é bom, rico, que quer que seus filhos sejam pobres. Amém? Eu não creio.
Mas o velho homem, ele quer aquilo suprido para si. Por quê? Eu estou incomodado. O novo homem não. A nova natureza não. A nova natureza encontra nessa aparente circunstância que é um engano, algo que está barrando o propósito dele de continuar funcionando no reinar de Deus. O velho homem, quando quer que um parente, um filho, um marido ou a esposa se converta, ele quer que a pessoa se converta porque ele não quer a pessoa no inferno. É um amor de alma, é um amor egoísta, meu irmão. Ah, Senhor, converte meu marido, converte meu filho. Deus quer salvar. Só que esse amor não está fundamentado em ágape. Senhor, meu filho, a minha família, meu marido, os meus amigos te pertencem, porque em cada um deles existe um chamado, uma parte no corpo de Cristo, onde Jesus é glorificado nessa terra. E eu os quero aqui, não para sanar uma alma minha que está triste, mas para que o seu nome seja glorificado. E como consequência, irmãos, a sua alma é satisfeita. É só uma questão de ajustar o foco. O homem natural, ele não quer mais aquela enfermidade porque ele não quer sentir dor. O homem espiritual, ele quer expulsar aquela enfermidade porque tem uma jornada para correr. Isso não faz parte da minha vida mais. Percebe como o ágape, Cristo de verdade funcionando, coloca tudo no seu devido lugar? Esse é o caminho perfeito. Esse é o caminho da vida abundante que está disponível dentro de você. E vai começar a frutificar. Dia após dia, mais e mais, mais e mais, até a perfeição. Se nós simplesmente continuarmos dando para o Espírito Santo aquilo que ele precisa. O amor não busca os próprios interesses, irmãos. Olha a diferença como igreja em nós aprendermos a suportar uns aos outros. Porque nós somos seres imperfeitos ainda, naturalmente dizendo. Nem todo mundo se dá bem com todo mundo, inicialmente. Aí o Espírito Santo vem e coloca algo que você precisa naquele irmão que você não vai com a cara. O que grita aqui? O ego, a alma. Se eu pensar como menino, eu vou pensar naquilo que está me incomodando. Se eu pensar como homem, como mulher de Deus, eu vou pensar, esse problema, essa diferença, não vai ficar no nosso meio em prol do reinar de Deus, que está sendo despejado em qualquer lugar que você esteja. Então, em prol do corpo, em prol do todo, eu passo por cima do meu ego, Espírito Santo. Pode continuar fazendo. Porque nós temos uma jornada para correr aqui. Corpo, irmãos, unidade. Nós fazemos isso no trabalho, nos parentes, nas amizades, por interesses terrenos. É a mesma coisa, só que por algo eterno. A ágape opera aqui. A vida abundante está aqui. Amém, meu querido? Então leve para seu coração essa manhã. Existe uma vida abundante que está dentro de você. Você já tem. Jesus disse que veio para que você tivesse e eu tivesse. Se ele já veio, como nós cremos, nós já temos. Não confunda ter com experimentar. Experimentar essa vida fora de ágape, em plenitude, é impossível. É como eu querer desfrutar do ar-condicionado daquele carro ali, estando fora dele. Lá dentro está geladinho, 21 graus. Sonzinho, um banco confortável, cheiroso. Isso é o que está dentro do teu espírito. Eu quero, é meu, papapá. Só que você precisa entrar. Você precisa permitir que o Espírito Santo pegue você, abra a porta, jogue dentro dessa arca e feche e nunca mais se tire de lá. Chamada Jesus Cristo. Ele é a arca. E aqui você usufrui de todos os benefícios.
da vida gloriosa que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus.